Olá pessoal, bom dia, aqui é o Fabiano mais uma vez. Hoje então vamos fazer nosso segundo webinar sobre as rúbricas. A gente já fez um primeiro, quem não assistiu já está disponível lá no YouTube, né? O que a gente vai começar a falar agora? A gente vai falar sobre rúbricas automáticas. Sabe que quando vocês fazem alguns cálculos dentro do sistema e aparecem algumas rubricas assim, aleatoriamente, do nada assim? Por exemplo, vocês calcularam a folha de salário, aí apareceu lá INSS, imposto de renda, pensão, né, desconto do empréstimo consignado, aquelas são rúbricas automáticas. Então a gente vai falar sobre um pouquinho disso, quando utilizar, quando não utilizar, cuidados que a gente tem que ter com relação a essas rúbricas, né? Vamos falar também sobre a ordem de processamento, né? Muito importante. Quando o sistema faz um cálculo, ele usa uma lógica para poder ver o que não foi calculado, né? Vamos supor, o cálculo de INSS. Ele tem uma ordem, que é precedência, né? Assim como o desconto de imposto de renda, a pensão, porque às vezes uma rúbrica depende de um cálculo de uma outra para poder ser feita. Então tudo isso é importante, né? Que é a ordem de processamento. Também vamos falar um pouquinho sobre ela e depois nós vamos falar um pouquinho sobre grupos de cálculos, né? Qual a principal finalidade deles e tudo mais. Só para fazer uma retomada do que a gente falou lá no primeiro webinar, definição do tipos de rúbricas, provento, desconto, né, os vínculos que falamos das bases, a classificação para o e-social. Então, onde é que fica, né, as rúbricas dentro do INDP? Em movimentações, eventos e rúbricas, e vão clicar na telinha que vai abrir, que é exatamente essa tela como mostra aqui para vocês. Eu até vou abrir aqui para vocês, ó. Já vem aqui, ó, configurações, né? Eventos e rúbricas e vamos entrar nessa tela aqui. Então essa aqui é a nossa janela de rúbrica. Como vocês sabem, o sistema já vem com um padrão de rúbricas prontas para vocês poderem usar no dia a dia. Então sempre que vocês acharem necessário, o sistema já possui diversas rúbricas, basta pesquisar, mas nada impede de vocês criarem também novas sempre que vocês acharem necessários. O que tem naquela tela para a gente fazer uma retomada da última reunião? Então a gente tem ali na telinha de criação de rúbricas. O tipo, se é um provento, desconto, a entrada, se vai ser unidade, valor, hora, a data de ativação, o campo da fórmula na rubrica, a pesquisa de variáveis, a restauração padrão para uma rubrica. Lembra que a gente até comentou no último webinar, tome muito cuidado na hora de restaurar uma rubrica, porque isso pode dar uma dor de cabeça para vocês depois, então fiquem atentos, né, não sair restaurando rubrica de qualquer jeito. Nós temos a guia de incidências, onde a gente vai colocar ali as tributações, né, INSS, imposto de renda, FGTS e tudo mais. Depois nós temos a guia do e-social, né, que é onde a gente vai parametrizar, vai dizer qual é a tributação para o e-social para aquela rubrica. Aí, aquela mesma dica que eu dei no último webinar, dou nesse. Manter uma coerência, né? Se eu coloquei aqui que a rúbrica é incidência de INSS, imposto de renda e FGTS, quando eu for fazer para o e-social, eu também tenho que fazer a mesma informação. Depois o plano de contas, onde vocês vão configurar as contas de créditos e débitos para mandar para a contabilidade, né, para ficar mais assertivo e não precisar fazer cadastros manuais dentro do contábil. Né? Então vocês podem gerar as informações e mandar para dentro do contábil de uma maneira mais assertiva. Fica a dica aí para quem não está acostumado a usar, eu recomendo que use. Qual é o principal objetivo da reunião de hoje? É a gente falar sobre a automação, rúbricas automáticas. O exemplo que nem eu falei ali, ó, INSS, FGTS, imposto de renda, pensão, né? Essas são as rúbricas automáticas. Vamos abrir aqui, ó, vou mostrar na prática também. Ó. Vou entrar no cálculo de uma folha aqui, só para vocês entenderem aonde eu quero chegar. Quando a gente entra num cálculo de uma folha dentro do INDP, a gente tem essas rúbricas aqui, ó. Pode ver que tem essas rúbricas que estão em cinzas, né? O que são essas rúbricas que estão em cinza? Elas são rúbricas automáticas. Então quer dizer que o sistema que puxou ela, não fui eu que inseri elas aqui dentro. Tanto que se eu limpar a folha aqui, ó, e carregar lá, por exemplo, o agendamento, né? Ó, ele me trouxe só essas rúbricas aqui, que é o que eu tenho no meu agendamento. Quando eu dou um calcular dentro do sistema, olha o que acontece. Aparecem outras rúbricas em cinza. São rúbricas que estão padronizadas como automáticas dentro do INDP. Então, só para vocês entenderem o que são essas rúbricas automáticas. Existem rúbricas também que são as rúbricas nenhum, né? Que também são automáticas que aparecem por trás ali, né? Que ficam, como se diz assim, entre aspas, escondidas, que também influenciam bastante no cálculo e depois nos relatórios. Então, como é que a gente identifica que uma rúbrica ela é automática? Como vocês viram ali no cálculo, ela fica destacada em cinza, então a gente consegue bater o olho e já enxergar aquela informação e ver que ela é diferente da outra, que ela surgiu, né? Porque ela não estava ali, simplesmente ela apareceu. E na tela lá das rúbricas, vou pegar aqui, entrar aqui, ó, na janela de rúbricas, aqui nós temos uma coluna de automático. Então aqui a gente consegue enxergar o que é ou não automático. Então como é que a gente consegue diferenciar o que... Fabiano, olhando aqui, qual a rúbrica que eu consigo identificar que é automática ou não, né? Aqui, ó, essas que tem esse
verdinho aqui, né, que tá marcado aqui como automático. Tanto que quando a gente modifica aqui, ó, vamos pegar aqui, por exemplo, ó, hora de salário normal. Pode ver, ó, que não tá marcada a opção automático ali, ó. Então, automaticamente não tem nada aqui. Agora, se eu pegar essa rúbrica aqui, ó, e modificar, ela vai ter ali uma opção marcada, porque essa rúbrica está em automático. Então, isso é uma maneira de eu saber que aquela rúbrica é automática ou não, tá? Então, isso são rúbricas que o sistema vai trazer quando a gente clicar no botão calcular. Aqui no slide, aqui, né? Também tá ali, ó, mostrando a setinha, né? Essa opção aqui do lado, aqui, ó, é onde a gente pode organizar a questão da ordem de processamento, né? Mas quando chegar lá eu vou explicar um pouquinho melhor sobre ordem de processamento. Então, muita gente, né? Isso aqui, essa pergunta aqui é muito boa, tá? Porque isso aqui é uma coisa que a gente vê acontecer bastante lá no suporte. Aí a pessoa, em vez de ir lá no agendamento e configurar o agendamento, ela simplesmente vai lá e marca como automática. Ah, não, mas toda vez ela vai aparecer aqui. Só que aí tem um problema, pessoal. Dentro da fórmula, se não tiver uma validação, essa rúbrica vai aparecer em qualquer cálculo. E aí vocês vão ter uma dor de cabeça. Então não dá para simplesmente marcar um evento como automático para poder aparecer nas minhas folhas toda vez que eu calcular. Para isso que serve o agendamento, né? Vamos fazer um parênteses aqui, ó. Quando a gente precisa que uma rúbrica saia, fique aparecendo numa folha e eu não quero toda vez lembrar de lançar ela, eu vou vir em configurações e vou entrar aqui, ó, agendamento de eventos, vou botar a senha do master aqui no caso, e aqui eu vou configurar o meu agendamento. Então eu vou vir aqui, vou incluir e vou dizer qual rúbrica que eu quero adicionar ela ali. Tanto que, olha só, se eu vier aqui, ó, eu tenho aqui o desconto, eu não vou agendar essa rúbrica aqui dentro. Por quê? Porque essa rúbrica ela já é automática. Então eu tenho que parametrizar só rúbricas que eu... Ah, Fabiano, eu quero que toda vez que eu for calcular a folha já apareça a rúbrica de hora extra, por exemplo. Sei lá, por algum motivo. Ok, vem aqui no agendamento e coloca essa informação. Não sai marcando rúbricas como automático, que aí vocês vão bagunçar a folha de vocês, tá? Então tome muito cuidado com relação a isso. Por que eu digo isso, né? Porque às vezes eu vejo pessoas fazendo isso aqui, ó. A pessoa entra aqui no cálculo, né? Então, ó, já tem aqui umas rúbricas já calculando para mim, tudo certinho e tudo mais. Aí a pessoa vem aqui e inseriu uma rúbrica aqui dentro, quer usar uma outra rúbrica aqui, sei lá, mexeu em alguma rúbrica, pode ser até essa aqui de salário normal aqui. Vamos supor que vou criar uma rapidinha aqui. Melhor. Que aqui é uma prêmio. Tá. Provento, unidade, pertence à folha de salário, e fixamente ela vai pagar 10% do salário do colaborador. Então, vou fazer essa fórmula aqui. Então eu vim aqui, ó, e aí eu vou vir aqui e vou lançar o 5002. Vou dar um calcular. Aí o sistema foi lá e pagou para mim. Excelente. Ah, funciona? É isso aqui, Fabiano, que eu preciso mesmo, né? Só que daí o que acontece? Só que todo mundo nessa empresa, por exemplo, tem que receber essa rubrica. Então, qual é o correto de eu fazer? O correto seria eu fazer isso aqui, ó. Eu vim aqui no agendamento, entrar aqui no agendamento, incluir, selecionar aquela rubrica nova que eu criei, né? Botar aqui na referência 1, informar que ela é para os empregados aqui, né? Que eu quero que ela saia na folha de salário. E vou dizer que quero só para essa empresa, por exemplo. Isso seria uma simulação aqui do agendamento. Isso aqui é o correto, tá? O que as pessoas fazem? Em vez de vir e fazer isso aqui, as pessoas simplesmente fazem isso aqui, ó. Vou entrar na folha de salário de novo. Eu não agendei aquela rubrica, né? Vocês podem ver que eu não cancelei lá. Eu dei um calcular aqui e também não trouxe a rubrica para mim. Ela não está agendada, ela não está nada. Aí a pessoa vem aqui, inserir e lança de novo a 5002, tá? Dá um calcular e ela calculou para mim, perfeito, certinho. Ah, Fabiano, mas então então eu não vou ficar fazendo isso aqui a vida toda. Vou vir aqui, ó, e vou marcar o automático. Ó, aí eu vou limpar aqui a folha e vou puxar o agendamento de novo. Não tá aquela rubrica aqui, vou dar um calcular e olha quem já começou a aparecer aqui sozinho aqui. Aqui já tem um problema já, que é a questão da ordem de processamento, tá? Então isso já dá um problema, por quê? Porque se essa rúbrica tiver tributação, como ela está aparecendo lá no final, ela não vai entrar nos cálculos de INSS, Imposto de Renda e FGTS, ou até mesmo pensão, se for o caso, porque ela está fora da ordem de processamento, ela está vindo abaixo dessas rúbricas, ela não deve.
Ah, Fabiano, mas resolveu uma situação, porque essa rúbrica não tem tributação nenhuma, ó. Já ficou aqui na minha folha, agora quando eu calculo a folha do mês 9, olha só que legal, Fabiano, ó. Eu vou calcular a folha do mês 9 aqui, ó. Vou dar um calcular, ó. E lá tá ela de novo, lá, ó. Excelente, é isso que eu queria. Pois é, mas agora eu tenho um problema. Quer ver? Vou mostrar para vocês, ó. Eu vou vir aqui, ó. Aí agora no mês 9 eu resolvo pagar o adiantamento de 13º pro pessoal, né? Vamos pagar adiantamento de 13º, né? Beleza. Vou avançar e vou dar um calcular. Opa, olha quem tá aparecendo aqui. Por quê? Porque essa rúbrica, ela tem uma forma para pagar 10% do salário, ela não tem nenhuma regra, ela não tem nada. Então o que vai acontecer? A partir do momento que eu marquei essa rúbrica como automática, ela simplesmente vai aparecer em todos os cálculos. E isso é um problema, porque ela vai aparecer em férias, vai aparecer em folhas de décimo, vai aparecer em folhas de rescisão. Então, em folhas que eu nem quero que essa rúbrica apareça. Ah, e outra coisa, né? Como ela não tem nenhum filtro, quando se eu calcular um autônomo ou um sócio, ela também aparece. Quer ver? Ó? Vou vir aqui, pegar aqui o sócio. Vou dar um calcular. Ó. Até o sócio está ganhando prêmio agora. Por quê? Porque não tem um controle com relação a nenhuma informação ali, não existe um filtro, nem nada e tudo mais. Ah, daria para fazer um filtro na fórmula, Fabiano, para isso não acontecer? Daria, tem como. Teria, tá? Tem como contornar isso? Tem. Mas para que eu vou criar um filtro na fórmula, fazer toda uma situação, ter que mexer na minha ordem de processamento se eu simplesmente posso ir lá e agendar a rubrica? A usabilidade da função automática não é para mim fazer, não precisar usar o agendamento, para fazer essa rúbrica aparecer em qualquer momento. A opção do automático é para o sistema fazer cálculos de situações que tem que ser automáticas, tá? Tome muito cuidado com relação a isso. Não confundo isso aí, né? Então, como a gente bota ali até no final, utilizar quando se realmente precisa. Então, por exemplo, criei uma rubrica que toda vez que eu pagar ali um valor nela, eu quero que automaticamente seja descontado o valor que ela tem. Opa, aí dá para pensar em criar uma rubrica automática, que toda vez que tiver valor na rubrica número tal, essa outra rubrica apareça tirando esse valor. Aí, claro, configurando a ordem de processamento, tudo direitinho e tudo mais, né? Aí sim, aí fica legal, tá, pessoal? Querem fazer isso? Entre em contato com o suporte, o pessoal vê se realmente é viável, e aí o pessoal vai criar uma rúbrica automática ou não. Se não, assim, ó, 99% dos casos é cadastrar uma rúbrica e usar o agendamento. Então aqui até tem um exemplo. Então, eu tenho um provento e quero ter um desconto, opa, aí eu posso ter uma rúbrica automática e tudo mais. Vou fazer um exemplo na prática de novo aqui, ó. Então a gente criou essa rúbrica aqui do prêmio aqui, né? Limpar aqui, pegar um empregado. Vou limpar tudo aqui, tá? Fica mais fácil. Não calcular, ó. Pode ver que agora o prêmio aqui ele não aparece mais, ó, porque eu eliminei ele, tá? Eu vim aqui inserir aquele prêmio lá, a 5.002. Só que eu quero que quando o sistema, quando eu pague essa rúbrica, né, se eu pagar para algum funcionário, isso, sei lá, é um acordo que tem com a empresa, eu pago esse valor e eu quero que automaticamente esse valor seja retirado, aquele famoso entra e sai o valor, só para constar, né, só para transitar na folha de pagamento. Tem como fazer isso? Tem. Eu poderia vir aqui, ó, criar uma outra rubrica. Ó. Criar aqui, incluir. Aí eu vou dizer que ela é um desconto do prêmio. Vou botar aqui como desconto. Vou deixar como unidade. Também para folha de salário. E aí eu vou botar aqui, por exemplo, para olhar a resposta daquela rúbrica 5.002, por exemplo, e vou deixar como automático. Então agora, quando eu calcular aqui, ó, o que vai acontecer? Ó, ele vai me trazer essa rúbrica fazendo o desconto ali. Né? Então eu tenho a entrada e tenho a saída desse valor. Se eu pegar aqui, ó, e eliminar 5.002, ó, vou tirar ela fora. Ela continua aqui, né? Quando eu der um calcular, ó, ela automaticamente sai. Se eu lançar 5.002 de novo, der um calcular, ela vai aparecer, tá? Então, isso aqui seria uma situação que até seria possível usar um automático. Por quê? Porque daí eu crio o provento, eu agendo o provento para as situações que eu preciso, para as folhas que eu necessito, empresas que eu quero, e aí automaticamente ele vai trazer esse desconto para mim, tá? Posso alterar as rúbricas automáticas do padrão? Isso é uma outra pergunta que o pessoal faz. Ah, eu não quero que apareça essa rúbrica. Não, né, pessoal? Não deve se desmarcar uma rúbrica como não sendo automática, a não ser que o suporte entenda a necessidade de vocês, e aí sim eles vão lá e vão desmarcar essa rúbrica como automática. Se caso for preciso
Se o padrão do sistema, aquela rúbrica está automática, é porque algum motivo realmente ela precisa estar automática para algum cálculo funcionar, alguma matemática ocorrer. Então, nesse caso, entre em contato com o nosso time de suporte e aí o pessoal vai analisar essa situação e vai poder ir lá, então, remover aquela questão do automático. Mas não saiam desmarcando também os automáticos. E a ordem de processamento, né? O que seria a ordem de processamento? Então, quando aparece uma rúbrica, nem nesse caso aqui, ó, eu calculei ela, e aí ela apareceu lá embaixo, aquele evento de desconto. Só que aí tem um problema, né? Olha só, ela está embaixo de tudo aqui. Aí quer ver o que é mais interessante ainda? Essa rúbrica estando fora da ordem de processamento, eu vou ativar uma outra opção aqui para mostrar para vocês. Dentro desse cadastro desse funcionário. Aí vocês vão ver uma coisa bem legal acontecendo. Eu vou ativar para essa pessoa o arredondamento. Então eu vim aqui, ó, e lancei a questão do arredondamento aqui para nós, tá? Ó, tá arredondando a folha. Vou inserir aqui o valor, a rúbrica aquela. Deixa eu limpar aqui para ficar menos rúbricas, vai ficar mais fácil. Ó, tem um arredondamento ali. Vou lançar 5.002 de novo. Vou dar um calcular. E olha só. Olha aqui, ó. Começou a ter centavos nas minhas folhas. E não deveria, eu estou usando arredondamento. Mas por que está acontecendo isso? Por quê? Eu criei uma rúbrica, né, para ser automática. Né, eu criei uma rúbrica para ser automática. E aí o que acontece? Como essa rúbrica não está dentro da ordem de processamento, né, a ordem que as coisas têm que acontecer matematicamente dentro do sistema, ela está vindo depois do arredondamento. Aí olha o que está acontecendo. Se eu tirar aqui, ó, vou tirar o prêmio fora. Ó, o líquido ficou perfeito. Tem ali o arredondamento e não deu diferença ali. Então ficou certinho ali para não ter os centavos. Agora, se eu pegar e lançar lá, ó, a 5.002, o que acontece? Vira bagunça. Porque daí, como essa rúbrica está fora da ordem de processamento, ela acaba caindo no baixo do arredondamento, e aí o arredondamento não enxerga esse valor, para esse valor não existe no cálculo dele, e aí então ele não precisa arredondar esse valor, então acaba ficando com o líquido errado. Por isso que a ordem de processamento, isso estou dando um exemplo de arredondamento, isso também pode influenciar em INSS, FGTS, imposto de renda, pensão, então pode influenciar em um monte de coisa, tá? Então por isso que a ordem de processamento é bem interessante. Ah, Fabiano, não tem, então não tem como corrigir isso? Tem. O que a gente vai fazer? A gente vai arrumar a ordem de processamento, ó. Eu vou vir aqui na rúbrica, vou entrar nela, vou modificar ela. Como eu marquei ela como automático, né? O que vai acontecer, ó? Aqui eu tenho esse quadradinho aqui, ó. Quando eu clicar nele, ó, ele vai me mostrar como é que é a ordem que o sistema processa as rúbricas automáticas, ó. Então isso aqui é a ordem que o sistema faz os cálculos. Isso aqui é o padrão do sistema, tá? Aqui tá o padrão. E olha quem tá lá embaixo lá, ó, o nosso desconto do prêmio, aquele que a gente criou, né? Então, o que é o correto para a gente poder normalizar isso é arrumar essa ordem. Então, o que a gente tem que fazer? Esse cara que tá lá no final, ele tem que subir. Então, ele tem que ficar mais acima para não dar nenhum tipo de problema. Como é que a gente arruma isso? Ó? Eu vou vir aqui do lado esquerdo, vou clicar em modificar, e aí ele vai me abrir todo o processamento aqui, ó. E aí eu vou lá embaixo, ó, e lá tá essa rúbrica automática. Então eu posso fazer o quê? Eu posso vir subindo uma por uma, por exemplo, se eu quero determinar, ou eu posso simplesmente clicar aqui, ó, e ela vai lá para cima. Ah, Fabiano, não precisa ser tão aqui em cima, eu posso ser um pouquinho acima do INSS, por exemplo. Opa, então vamos baixando aqui, ó, até achar o INSS. Vamos baixando. Quando achar o 901, a gente para. Vamos indo. Opa, passei. Subimos aqui, ó. Tá aqui ela aqui, vamos fazer o quê? Vamos salvar então, né? Fechar aqui. Voltamos para cá, ó. Vou excluir ela, né, daqui, e vou dar um calcular de novo. O que aconteceu agora? Ó? Ela subiu, ela foi para cá, acima do INSS como eu pedi, e o arredondamento, ó, conseguiu deixar certinho o valor. Por isso tem que tomar muito cuidado também, até se vocês entrarem nessa ordem aqui, né, por algum motivo, né, por curiosidade, por exemplo, chegar aqui, ó, clicar aqui e mexer nessa ordem aqui, tomem muito cuidado, porque vocês podem estar bagunçando algum cálculo que o sistema precisa, alguma ordem de precedência que o sistema utiliza para chegar no resultado de alguma rúbrica ou de uma tributação, tá? Ah, Fabiano, eu posso restaurar a ordem de processamento? Até pode, só que aí tem um problema. Porque como agora, a partir desse momento, eu acabei de criar uma rúbrica automática, se eu restaurar a ordem de processamento, esse cara volta lá para o final.
E aí eu vou ter que ir lá na ordem de processamento e arrumar manualmente essa rúbrica, tá? Então, a partir do momento que vocês incorporam algo nas rúbricas automáticas, o restaurar o padrão é que nem restaurar uma rúbrica, né? Volta ao nosso original e aí pode bagunçar alguma coisa, porque de repente o que era o nosso padrão não é mais o padrão que vocês estão utilizando naquele momento. Dentro do sistema existem grupos de cálculos, né? São GCs que a gente chama. Em algumas fórmulas vocês até encontram esses GCs aqui, né? Se vocês olharem aqui, por exemplo, o INSS, ó, ali tem o GC, ó, GC, GC. O que são esses grupos de cálculo? São esses caras aqui, ó, dentro do sistema. Isso aqui é mais para título de conhecimento de vocês, tá? Recomendo que vocês não mexam em grupo de cálculo, porque isso bagunça também cálculos e os relatórios. Então aqui dentro do sistema, aqui, ó, a gente tem os grupos de cálculos, né? E aqui dentro dos grupos de cálculos que a gente vai definir bases e tudo mais. Por exemplo, quando a gente paga uma folha de adiantamento de 13º, eu vou lá e calculo a folha de adiantamento de 13º. Quando eu chego lá no final do ano e eu calculo o 13º final, o sistema traz o desconto, né, do que eu adiantei. E como é que o sistema consegue fazer isso? Porque se a gente procurar aqui, ó, desconto, por exemplo. Aí eu tenho aqui, ó, desconto de adiantamento de 13º. Aqui, ó. Desconto de adiantamento de 13º. Então eu tenho aqui, ó, a rúbrica que vai fazer esse desconto, ela está informada dentro de um grupo de cálculo, e aí eu vou poder, então, saber o que precisa ou não descontar. A rúbrica do adiantamento de 13º, aqui deixa eu botar 13º, vou filtrar só as de décimo, vai ficar mais fácil. Aqui. Adiantamento de 13º, ó. Então aqui eu tenho aqui, ó, todas as rúbricas. Todas essas rúbricas que eu usar numa folha de adiantamento de 13º, quando eu calcular o 13º final, ele vai olhar o GC aqui e vai ter o desconto. Por quê? Lá na rúbrica, lá, ó, se a gente pegar a rúbrica que desconta o INSS, a rúbrica que desconta o 13º, adiantamento, ó, adiantamento de 13º, aqui, ó, desconto de adiantamento de 13º. O que ele tem aqui, o que ele tem para nós aqui, ó? Ele tem um GC. Então ele olha dois GC, o 76 e o 46. Então eu venho aqui, ó, grupos de cálculo, e aí eu posso olhar quem é o 76 e quem é o 46. Então eu consigo ver aqui as informações para poder estar... Aí, então todas as rúbricas que estiver aqui dentro, quando eu calcular a folha, ele vai poder fazer isso. Por exemplo, sabe quando a gente imprime um relatório... Aqui, ó, vamos virar aqui na prática, aqui, ó, vou gerar uma folha analítica. Olha só. Vamos gerar e vamos bagunçar ela, tá? Quando a gente gera a folha analítica aqui, ó, eu tenho ali, ó, o FGTS do mês, por exemplo, né? Tá vendo aqui? O FGTS no que é? É uma rúbrica automática que foi calculada dentro da folha, só que ela fica escondida, que é os eventos nenhum. E aí o que acontece? Por ela estar dentro de um grupo de cálculo, ela aparece aqui no relatório. Se eu vier aqui no GC, ó, vou procurar aqui, ó, FGTS. Ó, tá aqui ele aqui, ó. Então se eu chegar aqui e excluir, ó, tirar uma folha analítica, olha lá, ó, sumiu o meu valor de FGTS. Então por isso tem que tomar muito cuidado na hora de mexer numa rúbrica automática, mexer nos grupos de cálculo, porque isso vai influenciar tanto no cálculo, como ali vocês viram ali a questão do desconto do 13º e tudo mais, assim como também vai influenciar na geração até dos próprios relatórios. Então isso pode, vamos dizer assim, meio que bagunçar as coisas de vocês, se não tomar esse tipo de cuidado, tá? Então, ó, até vou restaurar aqui o GC, ó, e vou pedir para ele voltar a informação. Se eu voltar aqui de novo, ó, FGTS, então, ó, tá ali de novo o FGTS ali para nós direitinho, tá? E por que tem dois campos ali? Pode ver que quando a gente mexe no GC aqui, ó, eu tenho dois campos aqui. Eu tenho bases e tenho eventos. Por quê? Dependendo das situações, a gente pode usar bases aqui no suporte. Vamos supor aqui, adiantamento aqui, ó. Aqui é um exemplo, tá, pessoal? Não façam isso. Então aqui no adiantamento de 13º, eu tenho todas essas rubricas aqui, né, que o sistema sabe que se eu usar elas numa folha de adiantamento, elas têm que ser, então, o desconto para nós lá no cálculo da folha de 13º final. Mas se por acaso eu não quisesse lançar todas as rubricas, eu poderia criar uma base e colocar uma base aqui como sendo a referência para essa questão, e aí essa base ser, toda rúbrica que tiver aquela base, passa a ser o desconto do 13º. Então dá para parametrizar de várias maneiras. Isso aqui é usado muito pela equipe do desenvolvimento na hora de criar algumas situações, tanto que vocês vão ver, ó, o que é a base de INSS? É a base 1. Então isso aqui é uma coisa perigosa, ó. Se eu viesse aqui e excluir essa base aqui, eu não tenho mais cálculo de INSS dentro do sistema nas folhas de salário. Por quê?
porque o sistema não sabe mais quem é a base de INSS, porque eu vim aqui e removi a base 1. Então aqui, ó, e qual é o desconto? Então, tudo isso para quê? Para dentro das fórmulas ter os grupos de cálculos, que é os GCs. Então fica a dica, né, só para vocês entenderem o que é esses grupos de cálculo, vocês verem o poder que ele tem, né, ele influencia tanto no cálculo quanto nos relatórios. Aí no nosso próximo webinar, então, a gente vai falar o quê? Estrutura de fórmulas, como são as fórmulas dentro dos sistemas, a gente vai falar um pouquinho das variáveis também, né, vamos fazer alguns exemplos ali. Kátia. Fabiano, a Kátia faz uma pergunta, né? A Kátia pergunta, Fabiano, existe alguma planilha que possamos adquirir das rúbricas do sistema para que possamos revistar todos os nossos no sistema? Sim, Kátia, a gente pode mandar uma planilha para você, tá? Manda um e-mail para o suporte@datacentro.com.br solicitando nossas rúbricas padrões, que a gente manda para você num Excel, tá? Toda a numeração de rúbricas nossas, a gente manda as fórmulas que a gente usa, se elas estão como automáticas ou não, e a gente também manda até as nossas tributações, como é que são no padrão também, para você conferir e poder dar uma comparada com as suas rúbricas. Mas sim, a gente pode mandar sim. Manda um e-mail para o suporte@datacentro.com.br, Kátia, que a gente encaminha isso para você com certeza, tá? Bom, como não teve mais nenhuma pergunta ali, né, agradeço as palavras de carinho de todos vocês ali mais uma vez. Fico à disposição ali, sempre que precisar, entre em contato conosco ali nos nossos canais de atendimento, sigam as redes sociais e até o próximo webinar, tá bom, pessoal? Um abraço, fui!